Eu tenho me dedicado muito a buscar quais são os pontos de inflexão, quais são aqueles pontos estratégicos que devem ser observados na hora que a gente está fazendo um projeto para ele ter feito concreto, ter realmente impacto, sobretudo impacto em larga escala. Então, são várias dimensões que a gente tem que olhar. Eu tentei resumir isso em 7 pontinhos, em 7 aspectos, para que a gente possa, na hora que está fazendo um projeto, olhar se aquele projeto tem está conectado com aquela referência estratégica, visando um olhar mais amplo dos processos e também os impactos, a replicabilidade, etc. Então, o primeiro ponto que eu coloco como referência para a gente pensar projetos, pensar ações e também desenvolver projetos que tenham realmente impactos é o pensamento sistêmico, essa visão integrada, essa visão integral, e isso exige conhecimento, imaginação e arte, né? Eu costumo dizer que arte é a ação humana mais próxima do sonho, da imaginação, das possibilidades de criar, de inventar, né? A arte é exatamente isso. A arte vem sempre antes da ciência. A arte instiga, a arte provoca, a arte faz a humanidade andar para frente, ousar, abrir novas fronteiras. Então, a arte tem que estar presente nos projetos e a arte, ela lembra ali sempre que a imaginação é fundamental. Então, o primeiro ponto é esse pensamento sistêmico, que exige muita imaginação, muita percepção, muito conhecimento, e exige também organizar processos, né, de uma maneira que é muito diferente dessa visão fragmentada, piramidal, hierarquizada que a gente tem hoje nos governos, nas empresas, até na nossa vida, né? A gente trabalha hoje com uma visão muito cartesiana, muito mecanicista, muito utilitária das coisas e às vezes não se dar conta que está ali numa armadilha e não consegue sair dela, né? Então, nesse pensamento sistêmico, tá, eu diria, o primeiro ponto para nós trabalharmos, exercitarmos entre nós aqui essa visão, porque sem essa visão ampla, sistêmica, a gente não consegue nem perceber o problema, e também criar condições para que os projetos, né, incentivem cultive essa percepção nos governos, nas empresas, nas organizações diversas, nas comunidades, em todo lugar. Ou seja, abrir a cabeça. E isso não exige só conhecimento científico, ou até pode ser um exercício que pode ser feito com intuição, como eu falei, com arte, com possibilidade, e com conhecimentos que não necessariamente sejam conhecimentos acadêmicos, né? O ideal é juntar os dois, o conhecimento acadêmico e o conhecimento intuitivo, conhecimento que as populações, inclusive que têm uma ligação muito forte com a natureza, já tem isso em si, né? Como as comunidades indígenas, enfim, que entendem os sistemas sem precisar estudar, né, teorias. Entende porque vivem, sentem. Então, essa interação, esse sentimento, a arte, eu acho que é o primeiro ponto para a gente se dar conta do desafio que a gente tem como ser humano, como gestor, como profissional, como cidadão, como político, enfim. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a necessidade de você ter identificar limites, identificar resiliências, identificar quais são os limites desses sistemas que eu acabei de falar, né? Quais são, como mapear, por exemplo, né? A gente tem o melhor exemplo talvez seja o carbono. O carbono ele só virou um alerta global quando os cientistas mostraram os indicadores, mostraram que a temperatura está subindo, o que é que vai acontecer se nós não barrarmos esse aquecimento, e esse indicador passou a ser uma referência para todas as políticas, para todas as atividades, para tudo, embora a gente não esteja atuando com a velocidade necessária. Então, o outro ponto fundamental de um projeto ou de uma governança pela sustentabilidade, e eu diria que não é só sustentabilidade, é regeneração. A gente já passou do limite, e sustentar esse modelo não é mais suficiente.
Aliás, é até inadequado, porque esse modelo está errado. Então, não é mais sustentar, é regenerar, é recompor ecossistemas, recompor os sistemas, reinventar os sistemas artificiais e regenerar os sistemas naturais. Então, você mapear limites, mapear quais são ali os indicadores, né, que definem o limite, por exemplo, de uso sustentável de uma floresta, o limite de uso sustentável de uma bacia hidrográfica, e nós não temos esses limites. O único limite hoje que está muito claro para a sociedade é o limite do carbono, é o balanço do carbono. O resto, a gente tem florestas que a Amazônia talvez, né, seja uma delas que também já tenha ali o limite que Carlos Nobre sempre coloca, que não pode passar de 20%, né, que é ali um número, né, mas na verdade é um número que ninguém sabe direito se é isso mesmo, enfim, eu acho até que é demais esse número, podia ser bem menor. Então, mapear indicadores, definir limites é fundamental para que a gente entenda para onde a gente está indo, o que é que a gente tem que fazer, quais são. Quando a gente mapeia esses limites, a gente percebe que nós estamos assim já em colapso, né? Já passamos, já. É por isso que vem aí a ideia da economia regenerativa. Então, o terceiro ponto é exatamente sobre economia regenerativa, é assim, quais são os eixos da economia que a gente tem que investir, porque não adianta imaginar aqui soluções que não sejam transformadas em processos econômicos. É a economia, né, e Sérgio Besserman pode falar muito melhor do que eu sobre isso, é a economia que é o centro de tudo, é o centro do atendimento, né, dos processos que atendem às necessidades de todas as pessoas, é o centro que movimenta os processos políticos e movimenta toda a possibilidade de recuperar ou de continuar degradando os ecossistemas. A economia é o foco central. Então, por isso que eu escolhi como referência nos projetos o conceito da economia regenerativa, que é um conceito em formação, mas ele é muito óbvio, muito simples. É uma economia que, em vez de degradar, ela recupera. E dentro do próprio negócio existe um processo de regeneração e não de degradação. E já existem vários modelos de negócios que já são assim, né? As pessoas não deram esse nome de economia regenerativa, mas são assim, como, por exemplo, recomposição florestal, reflorestamento, crédito de carbono, uma série de atividades da agroecologia, né, que regeneram áreas. A gente está vendo isso acontecendo em vários setores. Na área de energia, já tem alguns projetos que, além de produzir energia renovável, também se preocupam em recompor bacias hidrográficas, né, em projetos de pequenas hidrelétricas e tal. Mas são coisas muito ainda incipientes, né? Portanto, o terceiro ponto de referência é ter a economia regenerativa como a plataforma de impulsionamento desse processo. E aí eu coloco nove eixos econômicos que, se tiverem investimentos, atenção, política pública, esses eixos eles começam a criar um processo de regeneração na própria economia e de inclusão, né? Lembrando que em todos esses aspectos aqui tem algumas coisas que são fundamentais, como a redução de desigualdades. São aspectos que são transversais a tudo que eu estou falando, né? Ou seja, tudo isso aqui que a gente está falando tem que ter como referência a redução de desigualdades e a regeneração ambiental. São os dois grandes desafios imediatos da humanidade. Então, os eixos são energia, né? A gente transitar, sair do alto carbono para o descarbono nos processos de energia e agregar nos projetos de energia a inclusão social, redução de desigualdades e também a regeneração ambiental. Está embutido nos projetos de energia, que não estão hoje. Os projetos, inclusive, eles criam impactos sociais gravíssimos porque eles não calculam, eles não preveem a preocupação com as comunidades. Então, ele vem com o mesmo modelo antigo da economia degradadora. Ele é um projeto de energia eólica, mas chega atropelando, destruindo, desmatando muitas vezes os solares também, desmatando muitas áreas de caatinga aqui no Nordeste. Então,
são projetos de energia renovável, mas que não são sustentáveis por conta desse erro, né, de não considerar essa visão sistêmica, as dimensões sociais e ambientais, e ter processos regenerativos embutidos no próprio empreendimento. Água é o outro eixo, um segundo eixo, ou seja, tratar da ecoeficiência e conservação, tratar de florestas, cuidar das bacias hidrográficas. O Marco Legal do Saneamento ele deu uma série de orientações ali para o mercado para organizar a oferta de água, mas, infelizmente, não lembrou que tinha que colocar metas também de regeneração hidroambiental das bacias, né? Então faltou isso. Inclusive na época nós nos movimentamos, o CBC fez um movimento, fiz artigos, falei com deputados, enfim, mas infelizmente não conseguimos injetar esses compromissos, que seria você dizer que cada serviço precisa estar ali se preocupando com os aspectos da natureza que são fundamentais para aquele serviço. E as empresas, inclusive, as que eu conversei, entendem que isso é natural, tem que fazer. Se você vai fornecer água, você tem que cuidar do rio, cuidar da floresta, cuidar da qualidade da água e tudo mais. E a lei não colocou isso. Mas, enfim, água é um outro eixo, né? Se a gente cuidar da água, a gente está criando processos regenerativos que apontam para o futuro com mais segurança. Agroecologia e bioeconomia, eu não vou entrar em detalhes para não ficar tão longo. Circularidade é o quarto eixo. Analisar todos os processos de uma forma circular para que o lixo se transforme em novos insumos, ou se transforme em processos energéticos, acompanhando os ciclos biogeoquímicos da natureza. Então, é aí onde a gente tem um sistema artificial, agroindustrial, comercial, etc., se conectando com os sistemas, com os ciclos naturais, né? Como é que a gente, que é o caso do carbono, mais uma vez, né? A economia, ela não segue a circularidade do carbono, ela quebra essa circularidade. Por isso que tem mais carbono na atmosfera do que deveria, porque essa economia, além de emitir muitos gases de processos energéticos fósseis, etc., ainda desmata e tira a capacidade de recuperação porque está acabando com as florestas. Então, e com os oceanos também tem uma capacidade muito grande de reter carbono. Então, essa circularidade é outro ponto fundamental e isso gera milhões de oportunidades de negócio. Na hora que você bota a lupa, você vê que a indústria pode economizar, pode ter até mais lucro quando ela olha o processo com circularidade. Então, esse é um quarto eixo que, se os governos investirem, se houver uma atenção especial, com certeza a gente gera muito emprego, inclusive emprego com necessidade de pouca qualificação, como é o caso dos catadores, né, que com pequeno impulso você pode criar ali uma condição muito melhor para as cooperativas, etc, etc. Mobilidade é outro eixo, né, mobilidade elétrica, biocombustíveis, sistemas compartilhados e públicos, porque se fala muito do carro elétrico, mas não se fala da mudança do paradigma do uso do carro. Então, hoje já tem algumas coisas que podem ser usadas nessa linha, sendo abastecidos com energia solar. Bom, mobilidade é outro eixo. O sexto eixo são sistemas de gestão, aliás, ferramentas digitais para gestão sistêmica. Eu falei no primeiro ponto de visão sistêmica e os governos não têm ferramentas para gerenciar de uma maneira sistêmica os processos, né? As secretarias são fragmentadas, os planos de governo são fragmentados, são setorializados, são departamentalizados, porque não existe um sistema de planejamento e de gestão que olhe o conjunto. Então, isso é um ponto importante para os governos, para as empresas, e pode ser também um belo espaço para a geração de negócios. Aqui no Porto Digital, eu tenho incentivado muitas empresas a andarem nesse caminho, tem algumas empresas já fazendo isso, criando sistemas que possam gerenciar uma floresta, uma bacia, uma cidade, com visão mais integrada. O sétimo ponto é o biodesign e o eco-urbanismo, digamos assim. Ou seja, é você pensar habitações e uma cidade redesenhada não só para enfrentar as mudanças climáticas, se adaptar, mas também, né, virar uma cidade habitável, suportável, porque hoje está impossível, né? A gente faz de conta que não está vendo, mas quando você olha o que é que a gente está vivendo no trânsito
e nas moradias, enfim, é uma loucura, né? O oitavo ponto é educação, arte e comunicação, ou seja, processos de capacitação, de educação, de profissionalização, e tudo isso que eu estou falando são processos econômicos, tudo isso gera renda, gera dinheiro, né? Você pode ter um curso ensinando o cara a usar combustível fóssil, a trabalhar no setor de óleo e gás, ou você pode ter também um curso do mesmo jeito, ensinando como fazer isso com energias renováveis, usando processos sustentáveis, etc., etc., circularidade e tudo mais. Então, arte, comunicação e educação são também ali aspectos importantes dessa nova economia regenerativa. E, por último, exercitar os modelos de pagamentos por serviços ambientais, que aí tem o mercado de carbono como talvez o principal ponto nesse momento, mas é um ambiente também de negócios, de economia extremamente forte, né, nesse momento que precisa capturar o carbono. Então, não só, como eu falei, o carbono, mas outros serviços ambientais que hoje paisagens estão sendo destruídas, os ecossistemas naturais estão sendo destruídos, muitas vezes, para não gerar nada em termos de resultados sociais e ambientais. E, pelo menos, se você cria sistemas de pagamentos por serviços ambientais, pode convencer alguém para deixar ali sua área preservada, porque tem um crédito de carbono, tem algum tipo de apoio, enquanto se desenvolve essa nova economia, né, que é a questão da urgência. Bom, então, esses são os 9 eixos da economia que eu estou seguro disso, né, que se houver investimento maciço nesses 9 eixos, a sociedade começa a mudar de comportamento, começa a mudar de percepção, começa a defender essas coisas, porque o cara defende o que ele está ali, o que gera remuneração para ele, o que gera renda. A gente não pode esquecer disso. E tudo isso tem que ser feito num processo de transição cuidadoso, né? Sem colapsos. Não pode também, de uma hora para outra, desmontar todo o sistema de combustíveis atuais. Tem que fazer um planejamento para ir migrando empregos, migrando ativos, ressignificando ativos, como está se fazendo na Califórnia recentemente, né? Uma refinaria convencional foi convertida para biorefinaria. Aqui em Pernambuco a gente vem defendendo isso, transformar a refinaria da Petrobras aqui numa biorefinaria para produzir biocombustíveis de avião, uma série de outras coisas que são, inclusive, muito mais interessantes do ponto de vista econômico. E aqui tem uma base de cana-de-açúcar, de uma série de coisas que pode transformar, né? O Pernambuco não é produtor de petróleo. Então, tudo isso é possível. Eu acho que no Rio, São Paulo, enfim, onde tem grandes refinarias, é importante pensar como fazer essa migração. E a Petrobras, né, nesse momento do novo governo, já discute isso. Bom, para acelerar, e desculpem ter me alongado, eu vou para o quarto ponto aqui dos 7 que eu falei, que são, o quarto seriam as políticas públicas interconectadas, tendo redução de desigualdades e regeneração ambiental como os 2 focos principais, né? Então seria você criar hoje, criar novos modelos de formulação de políticas, onde tem ali academia, governo, empresa, ONG, comunidades, todo mundo junto, pensando, olhando de maneira sistêmica e criando políticas que cruzam aspectos de clima, saúde, habitação, emprego, educação, enfim, tudo ali, que é uma forma nova. Você teria que mudar, por exemplo, nas casas legislativas, aqueles modelos setorializados de formulação das políticas, né? Que hoje você vai para uma comissão específica de um assunto que não olha o resto. Depois se descobre que aquela lei ali está muito boa para aquele setor, mas está péssima para todo o resto, né? Então, essa coisa da política pública interconectada, tendo a dimensão social, ambiental, econômica, cultural, política, etc., ali no processo, é outro ponto relevante e estratégico. O quinto ponto são os instrumentos de governança sistêmica, que eu já falei, não vou me alongar aqui, mas são como os governos se organizam para gerenciar de maneira sistêmica, né? O sexto ponto são os laboratórios vivos de aceleração. E o laboratório ele junta esses pilares fundamentais, juntam esses conceitos que eu estou falando aqui com
os elos fundamentais do processo, né, que são os governos, as empresas, as ONGs, as comunidades, a academia, enfim, para que a gente construa esses processos de uma maneira sistêmica. Então, para finalizar, o sétimo ponto é financiamento, né? Como é que a gente organiza o financiamento de tudo isso e como é que orienta os novos projetos para isso. Na hora que a gente coloca esses itens, e podem ter outros, esses aqui são alguns que eu listei, mas certamente podem ter outros que vocês devem apontar, a gente faz um checklist e fica com certeza de que o projeto ele está no caminho certo.